A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Em primeiro lugar, quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 24, o versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Como nós vemos aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Nós sabemos aqui que Jesus tem as suas duas naturezas. E a sua natureza humana, ele não sabia o dia e nem a hora. Na sua natureza divina, lógico, ele é Deus. E ele sabe o dia, ele sabe a hora. Analisando essa questão, quando Jesus disse que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, é porque ninguém pode marcar data para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode prever o futuro a respeito da vinda de Cristo. Mas, analisando essa questão, tem um livro aqui que diz aqui: poderão viver para sempre no paraíso aqui na terra? Esse livro é das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, o fundador das Testemunhas de Jeová é Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová. E Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. O que aconteceu no ano 1914? No ano 1914, a previsão de Charles Taze Russell, que ele preveu que Jesus retornaria novamente em 1914, e não aconteceu. O que foi que Charles Taze Russell fez? Marcou outra data para 1919. O que acontece no ano 1919 também não aconteceu nada sobre a vinda de Cristo. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o tal profeta profetizar no nome do Senhor e não se cumprir aquela profecia, então se torna falso profeta. Então Charles Taze Russell, para ele não ser um falso profeta, o que é que agora o argumenta? É que Jesus veio no ano 1914 invisível. Lógico, se ele veio invisível, ninguém viu. Então esta é a questão. Mas ele afirma que agora Jesus veio invisível. Então neste livro aqui, Poderão Viver para Sempre, então nessa passagem aqui, mostra que Jesus veio invisível. Então diz aqui, na página 147, no livro Poderão Viver para Sempre aqui na Terra. Então diz aqui, de modo, a volta de Cristo não significa que ele volta literalmente a esta terra. Então significa que Jesus não vai vir literalmente a esta terra. Aí diz aqui, antes significa que assume o poder do reino com relação a esta terra, a volta da sua atenção para ela. Então quer dizer que Jesus não vai vir aqui nesta terra. Agora ele vai dizer que Jesus vai começar a reinar nesta terra. Quando é que Cristo começou a reinar? Para Charles Taze Russell, agora, as Testemunhas de Jeová, já que Charles Taze Russell marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914 e não se cumpriu, agora ele escreve esse livro aqui para se justificar. Se Jesus não veio em 1914, então para se justificar, ele vai dizer que Jesus veio, mas invisível. Se é invisível, ninguém viu, ok? Então, analisando essa questão, no ano 1914, já que ninguém viu, então ele vai dizer que Jesus veio invisível. Então, vamos lá. Quando diz aqui que Jesus veio invisível, então começou a reinar no ano 1914. Agora só que veio reinar invisível. Analisando essa questão, a pergunta se faz é essa. Quem foi que revelou a Charles Taze Russell que Jesus viria em 1914? Quem foi que revelou?
Foi através da revelação? Foi Deus que revelou a Charles Taze Russell? Ou foi através do conhecimento da Bíblia Sagrada? O estudo da Bíblia Sagrada? Aí a pergunta se faz é essa. Ele profetizou que Jesus viria no ano 1914. Já que no ano 1914 não aconteceu a vinda de Cristo, então ele teve outra revelação. E que foi a outra revelação? No ano 1919. Já que acontece que no ano 1919 Jesus não veio novamente, então o que acontece? Nesse estudo aqui, poderão viver para sempre, para justificar, e vem dizer que Jesus veio invisível, porque ele começou a reinar invisivelmente. Se é invisível, é porque ninguém pode ver. Então, nessa questão aqui, quem foi que revelou a Charles Taze Russell que Jesus vinha em 1914? Se não é a vinda de Cristo, é o reinado de Cristo invisivelmente, mas não tem problema. A questão é quem revelou a Charles Taze Russell, que ele vai começar a reinar em 1914 invisível. Se foi Deus, aí tem um problema, porque Charles Taze Russell marcou outra data novamente, e Deus erra. Então tem duas datas, 1914 e 1919. Então se foi Deus, Deus errou. A data 1914 ou 1919? Como ele disse que Jesus começou a reinar no ano 1914, então a data 1919 foi errada. Então se Deus revelou a ele, então houve uma profecia errada. Agora, se foi através do estudo da Bíblia que Charles Taze Russell ele conseguiu encontrar na Bíblia Sagrada um estudo que Jesus começava a reinar no ano 1914, aí tem outro problema, porque também ele errou através do estudo, porque Jesus não veio no ano 1914, e ele disse que Jesus veio invisível e começou a reinar no ano 1914. Só que ele marcou outra data também, 1919. Se através do estudo ele descobriu que Jesus começou a reinar no ano 1914, mas também através do estudo ele diz que Jesus começou a reinar no ano 1919. Então existem duas datas. Qual das duas está certa? Ou 1914 ou 1919. Se foi Deus que revelou, então ou Deus revelou qual é a data que está certa, 1914 ou 1919. O problema é, Charles Taze Russell ele marcou a data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que não se cumpriu essa data, revelou novamente, então se torna um falso profeta. Então, para as testemunhas de Jeová saber que ele é um falso profeta e não quer admitir que ele é um falso profeta, então, que dizer que Jesus veio invisível, começou a reinar invisível no ano 1914. Só que tem esse problema, que ele marcou as duas datas. Então esse é o problema de Charles Taze Russell marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, prever essa visão que nem Deus deu autoridade para que ninguém soubesse. Então nessa questão aqui, analisando, o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala, Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho e nem Charles Taze Russell. Este é o problema das testemunhas de Jeová. Acreditar em Charles Taze Russell, que diz que ou Deus revelou a ele duas vezes, duas datas, ou ele, através do estudo, descobriu que Jesus vinha, mas problema, duas vezes. Este é o problema. Então, já que ele diz que Jesus vinha e Jesus não veio, aí ele veio de agora para se justificar. Jesus veio invisivelmente. Mas a Bíblia é bem clara. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ok? Então, faça essa pergunta para as testemunhas de Jeová. Jesus veio em 1914. Quem foi que revelou a Charles Taze Russell que Jesus vinha em 1914? Foi Deus ou através do estudo? Se foi Deus, Deus marcou duas datas. E se foi através do estudo, também foi duas datas. Agora, já que Jesus não veio, aí ele vai se justificar dizendo que Jesus está reinando invisivelmente no céu. Mas este é o problema, porque todo jeito foi marcado duas datas. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.